Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje a gente ainda vai continuar falando do sistema endócrino. Essa é a parte 2 da aula. E essa aula foi produzida para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020. Continuando aí falando das glândulas, e funções dos hormônios. A gente viu na aula anterior, a gente falou da adenohipófise, ou hipófise anterior. E agora nós vamos continuar falando aí da hipófise. Vejam aí na figura da direita a localização dessa glândula. Mas a gente vai falar de uma parte dela conhecida como neurohipófise ou hipófise posterior. E aí ela vai ter a função de armazenar e liberar os hormônios produzidos por células aí de uma região conhecida como hipotálamo. Então essa neurohipófise ela vai fazer a produção, por exemplo, de ADH, que é o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. A gente falou desse hormônio aí na aula de sistema excretor, que tem aqui no canal também. E aí, esse ADH vai ter a função de aumentar a reabsorção de água nos néfrons. Então, como eu falei lá nas aulas de sistema excretor, quando a nossa concentração ali do plasma, que é a parte líquida do sangue, está um pouco, digamos, grossa, o nosso organismo percebe isso e aí manda uma mensagem lá para esse hormônio antidiurético entrar em ação, evitar a diurese, e aí ele vai aumentar a reabsorção de água lá nos rins, nos néfrons. Como consequência, o plasma sanguíneo vai ficar mais líquido, e aí a urina vai ficar mais concentrada, mais amarela, vai ter menos água liberada na urina. Uma outra função dessa neurohipófise é a produção do hormônio ocitocina. E aí esse hormônio ocitocina vai ter a função de promover a contração da musculatura ali do útero e também a ejeção do leite nas glândulas mamárias aí da mulher quando ela está no período da gestação. Agora vamos falar de uma outra glândula conhecida como tireoide. Observem aí na figura mais à direita de cima a localização dessa glândula e na figura da direita de baixo um maior aumento aí mostrando essa glândula tireoide. Então a tireoide ela vai produzir dois hormônios conhecidos como T3, que é a triiodotironina, e T4, que é a tiroxina. E de uma maneira geral, esses hormônios vão ter as funções aí de aumentar a taxa metabólica das células de vários órgãos. Então vai influenciar no metabolismo de uma forma geral. Algumas funções aí da tireoide. Na infância, por exemplo, o T3 e T4 vai atuar em conjunto com o hormônio do crescimento, que a gente já falou na aula anterior, que é o GH, promovendo então o crescimento do corpo, de uma forma geral. E aí pode ocorrer uma condição conhecida como hipotireoidismo, que é quando você tem baixos níveis do hormônio T3 e T4 na corrente sanguínea. Então, se ocorre, por exemplo, na gestação, então na infância, pode gerar uma outra condição conhecida como cretinismo. Então a pessoa vai ter prejudicado o desenvolvimento tanto físico quanto psíquico. E no adulto, esse hipotireoidismo pode causar um cansaço excessivo, a pessoa fica com o metabolismo mais baixo, então ela fica bem cansada, sente muito cansaço. E aí pode ser que em alguns casos ocorra também um bócio. A gente viu lá na aula de sais minerais, que tem aqui no canal, que o bócio é decorrente da falta de iodo, mas nesse caso aqui, devido ao hipotireoidismo, pode desenvolver essa condição também. Por outro lado, existe uma condição também conhecida como hipertireoidismo. Então essa glândula tireoide torna-se muito ativa, e aí os indivíduos acometidos aí por esse hipertireoidismo geralmente apresentam bastante nervosismo, ficam muito ativos, podem apresentar perda de peso e pode ser que em alguns casos ocorra também um bócio. Uma outra função muito importante da glândula tireoide é a produção de um hormônio conhecido como calcitonina. A calcitonina ela vai regular, tem a função de regular os níveis de cálcio na corrente sanguínea. Então, basicamente, essa calcitonina vai retirar o excesso de cálcio do sangue e armazenar no osso. Uma outra glândula aí que a gente vai falar são as paratireoides. A paratireoide são 4 pequenas glândulas, que elas vão estar localizadas aí na região posterior da glândula tireoide,
Acompanhe na figura da direita a localização dessas 4 glândulas. E elas vão produzir um hormônio conhecido como paratormônio. Esse hormônio basicamente tem a função contrária à da calcitonina. Então a função desse paratormônio é retirar o cálcio do osso e elevar a sua concentração ali no sangue. Outra glândula aí que faz parte do sistema endócrino é a suprarrenal, conhecida também como adrenal. Então, essa glândula é dividida em 2 regiões. Acompanhe a localização dela na figura da direita. E na figura da direita mais embaixo, percebam que ela está localizada acima do rim. E ela tem uma região mais periférica, conhecida como córtex, né, a região cortical. E tem uma região medular, que é uma região mais no meio, mais interna. Então vamos falar primeiramente da região cortical dessa glândula. Então vai ter a função aí de produzir hormônios conhecidos como glicocorticoides, mineralocorticoides e hormônios sexuais. Então essa região cortical vai produzir, por exemplo, os glicocorticoides. Acompanhem na figura da direita um corte histológico. Então a gente pegou essa glândula suprarrenal, fez um corte nela e aí a parte vermelha ali indica a região cortical. E essa região cortical produz, por exemplo, os glicocorticoides, que vão ter a função de auxiliar na manutenção dos níveis de glicose no sangue, né? A famosa glicemia. Ainda em relação à região cortical dessa suprarrenal, ela vai produzir, por exemplo, os mineralocorticoides, que vão ter uma função aí de regular os níveis de sódio e potássio na corrente sanguínea. E por fim, essa região cortical aí da suprarrenal vai produzir os hormônios sexuais, conhecidos como andrógenos ou androgênios, que são similares ali à testosterona, o estrógeno e a progesterona. A gente já tem vídeo aula aqui no canal, que a gente já estudou esse conteúdo, então vocês já sabem isso aí que eu estou falando. E a função aí desses hormônios sexuais, uma delas é fazer a determinação, né, o aparecimento dos caracteres ou características sexuais secundárias, tanto no homem quanto na mulher. Vamos falar agora dessa região mais interna, né, conhecida como região medular, dessa glândula suprarrenal, ou também conhecida como adrenal. Então vai produzir, por exemplo, acompanhem na figura da direita, a parte de vermelho indica essa região mais interna aí no corte histológico. E aí vai produzir o hormônio conhecido como adrenalina, que vai ter a função de promover reações de alerta. Então vai aumentar ali a frequência do ritmo, né, respiratório, cardíaco, justamente para a pessoa ficar alerta da fuga de uma possível situação de perigo. Uma outra glândula que faz parte do sistema endócrino, que a gente já estudou no sistema digestivo, que a gente tem aula aqui no canal, é o pâncreas. Então, o pâncreas, agora no sistema digestivo a gente falou da parte exócrina e agora a gente vai falar da parte endócrina, né? Porque o pâncreas é uma glândula mista ou anfícrina. Então, ela vai possuir uma parte endócrina e uma exócrina. Então, o pâncreas ele é responsável pela produção da insulina e glucagon. São 2 hormônios que vão ser lançados aí na corrente sanguínea por essa parte endócrina. Acompanhem na figura da direita a localização do pâncreas e um maior aumento aí na figura da direita mais embaixo, detalhando a parte endócrina dessa glândula. Então, a insulina é um hormônio aí que vai promover a entrada de glicose nas células. Então, a glicose está no sangue, a insulina promove a entrada dessa glicose no interior das células e o excesso de glicose vai ser armazenado no fígado e essa glicose vai ser transformada no fígado em glicogênio para ser armazenado. No pâncreas pode ocorrer uma doença autoimune que vai acarretar a destruição das células beta lá no pâncreas. Então acompanhe na figura mais à direita a parte endócrina, conhecida ali, uma porção que tem um conjunto de células conhecido como células ou ilhotas de Langerhans. A gente pode ver aí na figura da direita. Já na figura da esquerda a gente tem um corte histológico. Fez uma lâmina, cortou ali, uma lâmina de microscópio óptico, a gente pode ver essas células aí de A, né, em escrito A aí, que são as células mais acidófilas, né, uma puxado mais para um vermelho, que são as células alfa ali do pâncreas,
que vão ser responsáveis por produzir o glucagon. E aí, em B, a gente tem umas células conhecidas como células mais basófilas, que a gente fala, que está escrito B nelas. Essas são as células beta. E aí, essas células beta vão ser as responsáveis por produzir a insulina. E aí, por um erro, digamos assim, no nosso sistema imunológico, a gente pode ter uma doença, né, desenvolver uma condição uma condição autoimune, em que o nosso próprio sistema imunológico reconhece essas células beta como um agente estranho e começa a destruir essas células. Como consequência, a gente vai ter, se as células beta que são responsáveis por produzir insulina vão ser destruídas, a gente vai ter uma deficiência na produção de insulina. Então os níveis de glicose no sangue vão ficar aumentados, e aí é quando a pessoa desenvolve a diabetes mellitus, né, do tipo 1. O pâncreas pode desenvolver também uma outra condição, que é a diabetes mellitus do tipo 2, e aí você vai ter alguns fatores genéticos que podem influenciar nesse tipo de diabetes, e basicamente as células beta ali do pâncreas, elas vão produzir pouca ou nenhuma insulina. E o pâncreas produz então também o glucagon, que é produzido pelas células aí conhecidas como células alfa, e vai ter a função de promover aí no fígado, quebra essa glicose armazenada no fígado na forma de glicogênio, transforma ela em glicose e lança na corrente sanguínea. Isso aí acontece quando a pessoa fica muito tempo sem alimentar, né, naqueles períodos de jejum. Então, tem o nível de glicose no sangue reestabelecido, né, aumentado, quando a pessoa está nesse período de jejum, sem ingerir alimentos. Então é quebrado lá, a glicose sai do fígado, né, o glucagon quebra o glicogênio, transforma em glicose e lança na corrente sanguínea. Os ovários são glândulas aí que a gente já estudou, acompanhe na figura da direita a localização. E aí são responsáveis pela produção, né, de estrógeno e progesterona, que se vocês quiserem uma função, né, uma aula mais detalhada, tem aqui no canal, podem procurar também, que é a reprodução humana. E o estrógeno vai ter a função, por exemplo, de promover o crescimento daquela parede interna do útero, conhecida como endométrio, e aparecimento de caracteres ou características sexuais secundárias. E a progesterona vai ter a função aí de manter essa parede interna do útero, né, que é conhecida como endométrio, crescido, né, evitando sua descamação, o que acarretaria numa menstruação. Por fim, os testículos, acompanhem na figura da direita a localização desses órgãos, e aí é responsáveis por produzir a testosterona, que a gente já tem aula aqui no canal também. Então, para uma aula mais detalhada, vocês podem procurar aqui no canal, a aula de reprodução, sistema reprodutor masculino. E vai ter a função, né, essa testosterona, desenvolver o sistema genital masculino, produção também de espermatozoides e o aparecimento dos caracteres ou características sexuais secundárias. Como referências, eu utilizei um livro do ensino médio, da Vivian Mendonça, que é o Biologia. Infelizmente, o nosso livro didático, a Poema, ele não aborda o sistema endócrino, né? É uma matéria do 8º ano, mas o livro não aborda. Então eu tirei a maior parte desse conteúdo desse livro de Biologia, da Vivian Mendonça, aí na figura da direita. E aqui na figura da esquerda eu utilizei também algumas imagens e informações desse livro Histologia Básica, né, dos autores Junqueira e Carneiro, que é um livro aí que eu utilizei durante uma boa parte do primeiro período aí da faculdade e também no meu mestrado. Então é um livro muito bom, mas é de acesso gratuito aí na internet, tem um PDF dele para baixar também. Então eu utilizei esses dois livros para montar essa aula. Para quem chegou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima aula.